Versículo 13. Então, eles lhe perguntaram, mulher, por que choras? E ela respondeu, porque levaram o meu senhor e não sei onde puseram. Viu? Porque levaram o meu mestre. Olha a sensibilidade da mulher. Olha a sensibilidade. Pode ser que ela não esteja lembrando da ressurreição. Tudo bem. Não estava lembrando. Mas estava perseverante. Ela poderia não estar lembrando da promessa. Mas ainda assim ela estava no pé da promessa. Ainda assim ela estava ali esperando algo acontecer. Muitas vezes na nossa vida a gente até esquece do que Deus nos prometeu. Mas a gente sabe que Deus é poderoso e não sai do lugar do milagre. Fica ali, perseverando, chorando, mesmo que Deus já anunciou o que vai fazer. E a gente, por causa da angústia, por causa do sofrimento, por causa da dor, não lembra. Mas a gente continua ali orando, mesmo quando a gente não lembra do que Deus nos falou. E olha o que eles falam, por que choras? É como se os anjos tivessem dito, tu não lembra, mulher, do que ele falou para vocês? Tu não lembra, mulher? E ele responde, por que choras? E ela lhe respondeu, porque levaram meu senhor e não sei aonde puseram. Essa mulher tinha uma mão muito grande. Logo, essa mulher ela foi resgatada por esse mestre. E só quem sabe o que é amor por Cristo é quem foi resgatado por ele como eu fui. Há quem diga muita coisa, mas só quem sabe o que Deus fez na nossa vida. Só quem sabe entender o amor e a gratidão é quem viveu uma experiência de milagre. E milagre não se explica. Não tem como você explicar em palavras a gratidão de um milagre. Você só sente. Ah, mas falam muitas coisas. Questiona muitas coisas. Mas só quem sabe é quem viveu o milagre. Versículo 14. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Eita, Jesus. Gente, eu estou cheio assim, de uma emoção muito grande nesse momento. Porque a presença do Senhor nos enche de coisas boas. Aleluia. Então você vê aqui o capítulo 14. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era ele. Então os dois anjos falam com ela. E ela fala a eles, olha o que ela diz para ele, levaram o meu Senhor e não sei onde puser. E no versículo 14, já não eram mais os anjos, mas era Jesus diante dela. Mas ela não reconheceu Jesus. Ela não reconheceu o seu mestre. Talvez com os olhos embaçados de lágrimas, né? Talvez muito chorosa. A gente sabe que o luto deixa a gente fragilizado, o luto deixa a gente sofrido, sem esperança. Acaba tudo quando a morte chega. Não há esperança, não há mais nada a ser feito. A ser chorar, se entristecer, passar um momento de dor, um momento da perca e esperar o consolo e o conforto do Senhor. E era exatamente a sensação de Maria Madalena nesse momento. De repente ela até viu ali Jesus. De repente ela até presenciou algo ali, mas não conseguiu identificar em meio às lágrimas, em meio à angústia, em meio ao sofrimento da perca. Mas é lindo quando, nesse momento, eu passei por uma experiência parecida com essa, quando minha mãe faleceu, e que eu fui chamada no hospital, e que o médico me deu assim, a notícia. Por alguns momentos parece que eu não ia suportar. A sensação que havia abrido um buraco debaixo dos meus pés, eu ia cair naquele buraco e não ia mais me levantar. E eu me lembro muito bem quando eu sentei numa cadeira desfalecida em lágrima e muita dor, e quando eu, em silêncio da minha alma, eu disse, Deus, por favor, me ajuda, porque eu não tenho força. E eu senti uma força sobrenatural naquela hora, me sustentando, me levantando. Eu senti algo novo naquele lugar, a lágrima continuava, a dor continuava, mas eu estava sentindo uma força poderosa sobre meu corpo, sobre as minhas lágrimas, uma segurança, uma certeza de que eu não estava só. E foi exatamente o que eu creio que Maria Madalena sentiu nesse momento. O versículo 15 vai dizer, perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? E ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde eu puseram e eu levarei. Eu só quero só ler bem aqui em Cântico, ou Cantares, capítulo 3, versículo 3, que fala exatamente a carta do noivo com a sua noiva, ou esposo para a sua esposa. Capítulo 3, versículo 3 vai dizer, encontraram-me os guardas que rodeavam pela cidade. Então lhes perguntei, viste o amado da minha alma? Foi exatamente o que vai acontecer nesse momento. Agora já não é os anjos, mas é o próprio Senhor que vai fazer as mesmas perguntas que os anjos fizeram. Perguntou Jesus, mulher, por que choras? Ou seja, mulher, abre os teus olhos, o teu entendimento. Por que tanta lágrima? Por que tanto sofrimento? Jesus é o ser que ele entende profundamente cada lágrima, a intenção de cada uma. Ele conhece a dor através das lágrimas. Aí ele vai dizer assim, a quem procuras? Ele está diante dela. E ela, chorosa, não consegue compreender. Olha a compreensão dela. Aonde o nível da compreensão? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde o puseram e eu o levarei. Ela só queria estar com ele.
Ela só queria embalsamar, ela só queria encher o corpinho dele de óleo, só queria perfumar, ela só queria que ele tivesse um descanso no sepulcro. Ela estava ali muito nervosa. Onde puseram o corpo do meu mestre? Já não basta ter o maltratado, já não basta ter crucificado, agora não deixa nem o corpo deles descansar. Esse é o pensamento humano, a visão humana de Maria Madalena nesse momento. Não entendendo ela que ela já estava envolto de um movimento espiritual muito grande. Ela tinha contemplado os anjos, não reconheceu. Agora está diante do mestre, não reconheceu. Então ela está conversando com coisas espirituais, mas ela não consegue compreender. E muitas vezes acontece na nossa vida. O céu se abre, as respostas de Deus vêm, tudo de Deus acontece e nós, profundamente angustiados, não conseguimos entrar na atmosfera que Deus quer que nós entramos por causa das angústias. Então tudo ali, a ação, a atmosfera espiritual estava envolto dessa mulher, mas ela estava mergulhado no sofrimento, mergulhado na angústia, na desesperança, né? E sem a crer que levar o corpo do seu mestre. Então ela estava muito angustiada.